Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Que Deus conduza nossos pensamentos e palavras e que possamos aproveitar o tempo que nos é dado com sabedoria. Que todos nós sejamos abençoados. Muito bom, senhores ouvintes, estarmos aqui de volta para darmos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, com a presença de Alessandra Garrido. Olá, pessoal. Paz e bem a todos nós. Guilhermina Galvão. Que bom estarmos juntos de novo. E, estreando, Fernanda. É um prazer estar aqui presente, participando. Isso. E eu, né, Angélica, que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Muito bem, hoje nós vamos estudar, dar início à questão 212 do livro dos Espíritos, no capítulo 4, e falando sobre as pluralidades das existências. O capítulo que fala sobre semelhanças físicas e morais. Questão 212. Vamos iniciar o nosso estudo com Alessandra. Então vamos fazer a leitura da questão 212. Kardec pergunta aos espíritos: nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? E os espíritos respondem: sim, mas a semelhança entre essas almas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. Bem, então a resposta é bem direta, né? Se há dois corpos, mesmo que haja uma conexão por questões genéticas, né? Que muitas vezes há seres que vêm realmente grudados, literalmente essa palavra. Ligados, né? Mesmo. Ligados. E hoje existem cirurgias, na maioria dos casos, em que é possível, né, fazer essa separação, mas só que a questão que é debatida aqui é que são dois espíritos. Então, por mais que pareça que é um corpo só, é um ser só, mas são dois espíritos. E os motivos que levam, né, a esses seres a virem nessa condição se perdem nas reencarnações, no tempo, mas com certeza não é à toa, né? Porque a natureza, trabalhando a serviço de Deus, não erra. Então, tudo tem um motivo maior. É interessante a gente trazer essa reflexão para os dias de hoje, em que há cirurgia, há a possibilidade de fazer isso, que é a capacidade do homem de intervir quando algo pode prejudicar, né, o desenvolvimento pleno desse ser. E até um debate para a gente trazer aqui para hoje se é possível intervir em algo que causa sofrimento, devemos intervir ou vamos manter do jeito que está, porque é uma providência divina. Eu acho que é uma outra reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, bem atual também, né? Porque na época de Kardec, essas cirurgias não eram possíveis. Exatamente. Vou até passar aqui para a Guilhermina, que é médica, e ela sabe mais do que eu sobre essa história. Vamos conversar sobre isso bem bastante. Posso comentar? Pode, é interessante, claro. Porque realmente, na época de Kardec, não havia o que fazer. E também a coisa é complexa, porque tem dois corpos unidos. Na época de Kardec, você não tinha nem como investigar o que tinha ali dentro. Então, nós temos, além da união dos corpos, você tem várias facetas intermediárias. Você tem unidos com órgãos diferentes, você tem unidos com o mesmo órgão, com os mesmos órgãos. Então, cada caso é um caso. E a ciência vem
com esse tempo todo discutindo e tal, parará, e o avanço da ciência tem contribuído, mas na época de Kardec não tinha jeito. Nasceu grudado, ficava grudado, e isso era um escândalo na sociedade, as pessoas não entendiam por que isso acontecia, era uma coisa... A família geralmente ficava isolada, porque sempre são espíritos independentes, ou seja, são inteligências independentes, ligadas muitas das vezes pelo tórax, às vezes pelas costas, às vezes pela lateral. Então, cada caso era um caso. Na medida que o tempo foi passando, que a ciência foi avançando e que pôde ser investigada, investigação de órgãos, quando atualmente, hoje que eu digo nos últimos tempos, quando se investiga, duas crianças nascem unidas pelo mesmo corpo. Aí, qual é o nível de união? Geralmente dá para operar. Geralmente dá para fazer a cirurgia de desligamento. Separação, de separação, de desligamento. E agora, recentemente, inclusive, eu estive até lendo, que até unidos pelo coração. Você consegue, é uma cirurgia perigosíssima, dificílima, mas consegue fazer o desligamento e serem seres independentes. E aí a gente para e pensa, por que será? Por que será que acontece? Quando tem dois corpos unidos, ou por... até por órgãos, né? Mas são dois corpos. Exatamente. Ainda está ok, dá para fazer hoje em dia uma separação. Mas quando é um único corpo com duas cabeças. Pois é, tem isso também. Eu ia chegar lá. A pessoa tem que conviver. De qualquer maneira, antigamente, tinha que conviver com dois corpos unidos. Era uma época. Então, não só os dois, como a família. Sim. A família toda tinha que... É uma nova realidade, desenvolver a realidade, tarará. Aí com o tempo, agora já se pode, mas pela mesma cabeça, aí não tem como. Quando é unido pelo pescoço, raros, é raro, raríssimos, cada vez mais raros. Porque, na verdade, são duas cabeças pensantes. E dois espíritos. Sempre são dois espíritos. Que desafio, e aí, né? Aí o que a gente raciocina? Realmente é necessidade, não por acaso. E aí o que os espíritos de uma maneira bem direta, objetiva e clara. A semelhança entre as almas é tão grande que faz pareça muitas vezes uma só. Geralmente não é uma unanimidade, eu estive lendo sobre isso. São espíritos muito próximos e que por algum motivo, por algum compromisso, por alguma necessidade, nem que seja para chamar a atenção da humanidade desse fato. Às vezes eles aceitam, né? Exatamente. Para chamar a atenção da humanidade que duas pessoas, dois irmãos, obviamente são irmãos, geneticamente falando, possam conviver tão próximos, tão juntos, tão, que os corpos são ligados entre si. E aí, obrigatoriamente, tem que aprender a conviver, cada um com as suas singularidades. Eu acho que isso é um exemplo de teste muito grande que a gente tem que refletir em cima disso. Porque acontece. Hoje, só como você disse, só se mantém totalmente ligado quando há uma cabeça para dois corpos. Aí não tem jeito. Aí tem que conviver e tem que... É teste para a família, é teste para eles, porque para a família é um trabalho muito maior. Pensa num bebê. Pensa na criação de um bebê, no crescimento, na parte de escolaridade, na parte... E lidar com o olhar da sociedade, exatamente, né? Preconceito, exatamente. Uma tem vários valores que estão sendo falados aí, né? O que você acha, Fernanda? Eu queria reforçar essa ideia de que, independente de qual ou porquê, então vai ter o caso, né, daqueles irmãos que talvez por uma sintonia muito grande acabam se aproximando com algum apego, né? Sim. Porque o amor liberta. Claro. Se é esse que te aprisiona o outro, existe um desequilíbrio de alguma forma, né? Ou se é o caso daqueles dois espíritos que pela dificuldade de relacionamento, por uma irritação, às vezes até um ódio mesmo, né, que foi sendo construído a partir das outras existências, e aí eles são destinados ou designados a experimentar uma encarnação em que vão precisar se tolerar a partir do compartilhamento até do próprio corpo, né, sendo
Qual for a situação, é sempre uma situação que representa uma oportunidade educativa. Sim, com certeza. E acho que reforçar essa ideia de que é sempre para o bem, é sempre por amor, nunca é demais, né? Exato. É uma oportunidade educativa, como você falou, né? Que envolve a família, que é oportunidade de aprendizado para todo e qualquer profissional que estiver junto àquele grupo de espíritos, né? Então as professoras vão ter um aprendizado, né? A equipe médica que se envolver, todo mundo vai ter oportunidade de crescer. E o que eu queria muito era reforçar essa ideia, porque a gente precisa reforçar na gente, né? Sim. Diante de uma prova grande, diante de uma dor, antes de pensar por que eu estou vivendo isso, né? Será que eu estou devendo, né? A gente ainda tem essas palavras muito presentes no nosso dia a dia, né? Que a gente possa reforçar essa ideia de que, independente do porquê, o ponto é para o bem, é para o crescimento. É para quê, né? É para o crescimento, para o amor, para a evolução. E é por misericórdia sempre. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Em todas as situações, né, que nos são apresentadas, né, antes do porquê, existe o para quê. Para quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que despertar? O que isso está significando? O que isso traz de aprendizado para a gente, né? E já teve, como é que se diz? Você conviver com um único corpo e duas cabeças é bem complicado. Gente, é bem complicado. Já houve casos, né? Na literatura descrito isso. Sim. Bom, vamos para a questão 213. Vou começar com Fernanda. 213. Visto que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde se origina a aversão que algumas vezes vemos entre estes últimos? E aí os espíritos respondem a Kardec. Não é uma regra que entre os gêmeos haja apenas espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no palco da vida. Acho sempre muito, muito interessante a gente reforçar a perspicácia de Kardec fazendo as perguntas, né? Porque tem essa ideia, né? Nascem iguais, e principalmente entre gêmeos, que a gente tem na cultura aquela coisa de vestir igualzinho, né? Às vezes nomes semelhantes. E aí os espíritos estão aqui chamando a atenção para a gente que nem sempre serão espíritos simpáticos. E aí volto nessa ideia, né? De que toda e qualquer condição que se apresenta tem um objetivo útil de nos fazer crescer e aprender de alguma forma. Irmãos, de maneira geral, são destinados para uma família com o objetivo de crescer e aprender juntos, né? Então, esses espíritos que compartilham um ventre, seguramente têm um compromisso, né? Tem uma ligação muito forte que vem de outras existências. Nem sempre uma ligação afetuosa, né? É claro que a gente vê isso acontecendo, né? Aqueles gêmeos que têm muitas simpatias até nos gostos, na maneira... É comum a gente ver, às vezes, seguirem mesmas profissões, né? Porque tem muitos pontos de contato de comum, sintonia, né? Mas o contrário também acontece e pode ser um planejamento, né? Dentro do nosso planejamento reencarnatório, essa condição ter sido uma sugestão, né? Um direcionamento da espiritualidade que vai nos ajudando a fazer essas escolhas, a fim de facilitar essa aproximação, né? Aqueles primeiros anos de vida ali tão sensíveis, né? Para que a gente possa ir quebrando algumas couraças que a gente constrói na nossa história, né? E tornando a gente mais suscetível a receber melhor, né, a companhia do outro e a encontrar ali naquela relação, que pode ter sido uma relação conflituosa, uma nova oportunidade de construir. Eu vejo sempre muito como uma oportunidade. Bom, vamos para a nossa vinheta e daí damos sequência às reflexões das nossas amigas aqui. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra,
com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Fala, dá sequência na sua raciocínio, Alessandra. Então, na questão 213, né, tem duas palavras que me chamam a atenção. Uma é o querer. Podem querer lutar juntos, né, no teatro da vida, ou no palco da vida, né? Cada tradução tá de uma forma. E também a questão da luta, porque eu acho que traz uma reflexão profunda para a gente pensar. Primeiro, querer, né? Na maioria das vezes, o que acontece conosco na Terra, a condição em que nascemos, isso tudo é arquitetado, planejado, né, com cuidado pela gente, por aqueles que são os nossos, aqueles que nos cuidam, né, na espiritualidade antes da nossa reencarnação. E uma outra palavra que me chamou a atenção aqui é o lutar. O lutar, porque nos remete à questão da guerra, da luta, da batalha. E são vários livros, né, de várias culturas e de várias tradições que vão trabalhar com essa grande metáfora para a vida. A vida em si é uma luta, é uma guerra. Só que o que a gente precisa entender, né, nessa guerra, que não é uma guerra contra o outro. É uma guerra contra o que está dentro de nós ainda. Né? É uma luta interior. E eu queria trazer também essa reflexão, essa questão, está falando da questão dos gêmeos, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais e pensar a vida como uma luta. E a luta, no caso, né, esse desafio não é o outro em si, não é o outro problema, mas é o que está dentro da gente, né? Tem um clássico, um livro clássico, né, da Índia antiga, que é o Bhagavad Gita, que representa, né, isso através de uma metáfora, a vida como uma guerra. E essa luta, os inimigos que aparecem nessa guerra, né, nesse livro mítico, na verdade são os sentimentos que vivem ainda dentro do guerreiro, e não o outro, que aparentemente aparece para eles, são os sentimentos. Então, quantas vezes na vida queremos derrubar o outro, ou achamos que o outro é o problema, ele que nos atrapalha, no caso um irmão, né, até mesmo gêmeo, uma pessoa da família. Mas, na verdade, os desafios estão dentro de nós. Eu sei que esse não é especificamente o tema da reunião de hoje, mas eu acho importante a gente trazer essa coisa do nosso psiquismo, da nossa luta interior. Certo. Guilhermina, se você tiver algum comentário, depois segue na 214. Eu ia fazer um comentáriozinho ainda sobre pela 213, que fala que não é uma regra realmente, os gêmeos serem simpáticos. Em tese, pela lógica, se raciocina, viram gêmeos parecidíssimos e tal, são simpáticos, não necessariamente. E aí coloca uma hipótese, espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida, aquilo que você disse. Pode ser que lá em cima, lá atrás, os dois se comprometam. Vamos tentar ver se dá certo dessa vez. E vamos vir junto, bem unido, bem perto, para ver se a gente consegue superar as nossas dificuldades, superar as nossas contradições e tocar a vida. Pode ser também compromissos anteriores dos dois nesse sentido, de adversários que decidam tentar resolver. É uma hipótese que a 203 coloca. E a 214 coloca o seguinte, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno. Gente, quando eu fui... A primeira vez que eu estudei isso aqui, eu fiz obstetrícia a vida inteira. E isso é muito comum a gente ouvir a mãe dizer, porque eles brigam aqui dentro, é uma briga. Eu digo, gente, raciocinam. Aí você imagina a imagem de dentro do útero materno, dentro da bolsa amniótica, cada bebezinho com sua lupa de boxe brigando dentro da barriga da mãe. Aí, essas histórias de crianças que lutam no ventre materno. Aí, a resposta dos espíritos é óbvia, né? Alegorias, para mostrar que o ódio entre eles era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levaste muito em conta as imagens poéticas, porque é tão absurdo, não tem sentido. Vamos analisar, mesmo que, vamos admitir a possibilidade que tenham sido antagonistas graves em vidas anteriores e que tenham se comprometido, tenham chegado à conclusão que era necessário virem juntos gêmeos. Tá, então vamos vir gêmeos, obviamente dentro do período
da gestação, estão junto no ventre materno. Ventre materno esse que também se comprometeu, mãe que se comprometeu a recebê-los com amor, com afeto e tudo aquilo que uma gravidez gemelar traz, né, de desconforto, etc, etc. Aí, esses dois, dentro do ventre materno, decidem lutar boxe dentro da barriga da mãe. Não tem sentido nenhum. E os espíritos colocam isso de uma maneira até, digamos assim, tranquila, dizendo que são alegorias. Porque existe mesmo, mas isso é o movimento. Assim como o bebê único se movimenta, sim, e a mãe sente, dois, obviamente, o movimento vai ser maior. Exato. Porque se um bebê já se movimenta no ventre materno e a mãe percebe, dois, obviamente, será um movimento maior. Mas não significa que ambos estão com luva de boxe dentro da barriga da mãe. Obviamente não. É muito interessante. Olha só, deixa eu só complementar aqui uma questão das parcerias, né? Uhum. Eu tive uma experiência de um amigo, né? Estava numa gestação gemelar, né? E ele era amigo do meu marido e tal. E eu estava em casa fazendo os meus trabalhos, meus estudos. Aí o meu marido falou assim: a esposa do fulano, ele foi para a maternidade, parece que as crianças vão nascer. Eram gêmeas, duas meninas. Aí, e ele está muito nervoso. Natural. Aí eu falei assim, porque não era na época, parece que aconteceu alguma geralmente coisa. Geralmente tem alguma antecipação. Teve uma antecipação. Aí ele estava muito tenso e tal, e meu marido estava acompanhando, né? Daqui a pouco ele veio e falou assim: Angélica, as crianças nasceram, mas uma morreu ao nascer. Uma delas não morreu, ele está arrasado. Aí eu olhei para a cara dele, fiquei assim. Aí a intuição foi tão presente, parecia que estavam falando comigo aqui no ouvido. Falou assim: eu não era para vir, eu vim só para acompanhar a minha irmã, porque ela estava com medo de vir sozinha. Aí eu falei assim: caraca, Francisco, a segunda bebê não era para vir não, tá tranquilo. Quem veio, quem ficou era a que deveria vir. A outra veio só para acompanhar. E eu achei isso de uma misericórdia, sabe? Com fantástico. O bebê que está nascendo. Exatamente. Que eu falei assim, caramba, realmente a gente não está sozinho. Não. Em todos os sentidos. Até para se acompanhar numa missão de reencarnação, eu achei isso maravilhoso. Fiquei muito feliz. Essa irmã se disponibilizar a passar por todo o processo reencarnatório. Gestacional, né? Para dar o apoio para a criança nascer. Que coisa linda. Eu achei lindo também. Mas nós temos a palavra da Fernanda e talvez até a Alessandra, né, sobre a questão 214. Vamos ver se o nosso tempo permite, né? Não, eu queria só reforçar essa ideia de que todo amparo existe, né? O amparo está em todo momento, até quando a gente nem imagina. É verdade. Né? O amparo escorre e transborda onde a gente nem poderia pedir, né? Porque quem imaginaria uma situação como essa, né? Fantástico. Ainda falando sobre o exemplo que você trouxe, acho interessantíssimo assim, a gente poder reforçar isso e trazer essa ideia para os nossos dias, né? A gente está falando aqui dos gêmeos porque são as nossas questões, mas a gente vai viver essas condições de desafios, né? Talvez, quem sabe, numa encarnação futura, como gemelares também, ou como gestantes, ou como o reencarnante, e a gente reforçar essa ideia de que o amor está em todos os detalhes, em cada cantinho, né, da nossa história. Exatamente. Até num desencarne de bebê. É verdade. Pois estamos em sintonia, Fernanda. Eu pensei exatamente no mesmo sentido que você, que o Pai é misericordioso, né? Como o Pai é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Não foi à toa que Jesus falou: buscai e achareis, bater a porta e ela vai se abrir. É isso, gente. As oportunidades estão aí sob diversas formas, sob diversos disfarces, que às vezes não julgamos que seja uma oportunidade, como a Fernanda colocou, mas a misericórdia divina, o amor de Deus, né, por essa energia cósmica maravilhosa, por todos nós, ela é perfeita e presente em cada situação. Exato. E uma coisa que a gente deve levar para a reflexão do estudo de hoje é o seguinte: reencarnar é uma bênção,
é uma grande oportunidade de recomeço, de reparação, de educação, de aprendizado e oportunidade de você poder contribuir para a elevação do ambiente em que você se encontra. Se você vem numa gestação gemelar, como a questão 213 levantou, a 214 levantou, né, das brigas, né, não é isso? Isso. As mães vibram mentalmente as questões, estão lutando aqui dentro. Não existe a luta. Exato. E existe sempre o companheirismo. Vamos pedir a Jesus, agradecer por esse estudo e vamos refletir muito nas oportunidades que nós estamos tendo e o que nós estamos fazendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Hoje nós vamos dar início ao estudo do tópico O sacrifício mais agradável a Deus. É baseado num versículo do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide diante reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Allan Kardec vai nos trazer o seguinte comentário aqui no item 8. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de apresentardes a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele, Deus, para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão a sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Essa passagem desse ensinamento de Jesus simboliza exatamente o que trata este capítulo, a respeito da bem-aventurança que fala da misericórdia.
Se Jesus diz que bem-aventurados seremos nós ao sermos misericordiosos, e por sermos misericordiosos receberemos em troca a misericórdia, então o que ele está dizendo aqui, se eu vou ao templo orar a Deus, seja naquela época em que Jesus esteve aqui, em que os judeus ainda ofereciam sacrifícios materiais a Deus, oferendas materiais, levavam objetos, sacrificavam animais, tudo em homenagem a Deus. E iam para lá para quê? Primeiro pedir benesses e depois também pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Eles faziam isso, iam orar a Deus para isso. E em troca ofereciam esses sacrifícios materiais ou de holocausto de algum animal. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Se vocês estão querendo a misericórdia de Deus para as vossas faltas, estão pedindo graças a Deus, algum benefício a Deus, que Ele vos atenda nisso, é preciso antes que vós estejais reconciliados com os seus irmãos, os vossos irmãos. É o caso. Se quer obter misericórdia, seja você primeiro misericordioso com aqueles que estão faltosos com você. Se você está faltoso com Deus e pede a Deus misericórdia, então nada mais lógico que você também ofereça misericórdia àqueles que estão em dívida com você. Por isso que eu digo, essa passagem aqui, ela mostra muito claramente de que tratamos aqui. Como se diz hoje em dia, uma mão lava a outra. Então, é o princípio da solidariedade, da fraternidade, da tolerância. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu tenho que oferecer aos outros também. Eu não posso querer só para mim o perdão de Deus. Eu tenho que oferecer o meu perdão àqueles outros que eventualmente me ofenderam. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que me reconciliar com este alguém, para aí sim eu me fazer merecedor da reconciliação minha com Deus. É um princípio muito simples, muito óbvio, mas que, como tudo que Jesus nos propôs, é muito difícil de nós colocarmos em prática. Porque nós somos muito imediatistas, nós sentimos imediatamente o mal que nos seja feito e queremos automaticamente tomar uma providência. Se já não conseguimos reagir agredindo a pessoa ou ofendendo, mas mantemos dentro do nosso coração aquela mágoa, aquela tristeza, aquele mau pensamento. Então, como é que uma alma que tem isso dentro do coração vai poder se dirigir ao Eterno, a Deus, a pureza divina? Não, eu tenho que ir para Deus para pedir coisas, para agradecer coisas, com o coração puro. Alguém conversa com Deus, eu vou falar com o ente mais puro do universo. Eu não posso falar com ele com o coração cheio de mágoa. Eu tenho que fazer muita força para me livrar desses problemas. E realmente isso é um sacrifício para todos nós. Nos livrarmos desses maus pensamentos, dessa raiva, dessa ira, desse rancor, para nós ainda é um sacrifício. Pode ser que no futuro venha a ser mais tranquilo, mas na atualidade é um sacrifício para todos nós. O outro tema que nos é tratado aqui é o cisco e a trave no olho. Também é baseado numa mensagem de Jesus, uma conversa de Jesus com os seus seguidores naquela época. Está baseado também num versículo de Mateus e diz o seguinte, é o item 9. Como é que vedes um cisco no olho de vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho,
e depois então vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Também é um conceito muito claro, muito simples de se entender. Como é que nós vamos ter condições de tirar um cisquinho que está no olho do nosso irmão, se o meu olho está com uma trave, com obstrução enorme, dificultando a minha visão de forma geral? Então, primeiro, eu tenho que tirar a trave, aquele empecilho que me dificulta a visão, para depois eu ir lá tirar o cisquinho do olho do meu irmão. Não é o que nós fazemos na realidade. Nós estamos muito mais preocupados em limpar o olho do nosso irmão do que limpar o nosso próprio olho, não é? Então, Kardec nos diz o seguinte, que no item 10, uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. É isso que quer dizer essa passagem de Jesus, essa metáfora que ele criou a respeito do olhar. E nós estamos muito mais preocupados com o que se passa com o outro do que com o que se passa com nós mesmos. Somos muito mais rigorosos com aquilo que nossos irmãos fazem e somos muito mais condescendentes com aquilo que nós fazemos. Então é preciso que nós estejamos muito limpos, com um olhar muito puro, para poder observar o olho do outro. Para julgar a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Isso é clássico, gente. Nós cometemos erros e erros e erros a todo momento, mas para nós passa batido. Tudo bem, tá, vai que vai. Agora, se o nosso irmão comete uma falta infinitamente menos grave do que as que nós cometemos, para nós aquilo é o fim do mundo. Por isso Jesus disse que nós somos hipócritas. Se temos que julgar, temos que julgar com o mesmo parâmetro. Eu tenho que usar para julgar o outro, para medir o defeito do outro, a falha do outro, o mesmo critério, o mesmo parâmetro que eu uso para medir os meus problemas. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Exatamente o que nos impede de fazer um critério justo ao olharmos o defeito dos outros, comparando com o nosso, é nós medirmos da mesma forma. O que impede de fazermos isso é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, por esse motivo, nós disfarçamos os nossos defeitos, tanto defeitos morais quanto físicos. Nós disfarçamos. Nós estamos muito mais preocupados com os dos outros. A caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, ou seja, o orgulho é totalmente contrário à caridade e vice-versa. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Exatamente, se o outro está fazendo uma coisa muito boa, mas que isso vai ofuscar a minha vaidade, eu nem noto, nem presto atenção. Agora, se ele está fazendo uma coisa errada e que vai parecer que eu sou a pessoa boa, a pessoa melhor, aí isso eu faço questão de ressaltar. Isso ainda somos nós assim, a nossa hipocrisia, orgulho, o que seja, vaidade. Agora, nós temos que ser honestos o bastante para, como diz Kardec, botar um espelho, olhar e ver quais são os nossos defeitos. Eu tenho esse problema aqui, tenho um olho meio torto, a orelha meio caída. Eu tenho que ser sincero comigo. Não adianta eu ficar disfarçando e ficar só vendo o defeito dos outros. Como ele diz, tanto defeitos físicos e principalmente os defeitos morais. Nós somos danados para ver os defeitos dos outros. Os nossos, quando vemos que é difícil a gente reconhecer,
a gente tem sempre uma desculpa. Não, mas tá, tudo bem, eu não estava bem. Mas eu não fiz com essa intenção. A gente sempre bota panos quentes no nosso lado. Agora, do outro, ao contrário, se a gente puder abanar para a brasa ficar mais viva, a gente vai abanar. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. É uma consequência clara. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Com certeza, gente, se nós formos prestar atenção, o orgulho em todos os seus modos, as suas facetas, o seu jeito, é a causa da maioria dos nossos problemas. Realmente, o orgulho misturado com o egoísmo, como ressalta aqui no Evangelho, é a base de quase todos os nossos males. Até a violência, a maldade, geralmente são originadas no orgulho ferido, no egoísmo que não foi atendido, alguma coisa que a gente queria só para nós e não foi atendida, reagimos violentamente, violamos com agressão. Então nós temos que trabalhar muito para combatermos tanto o orgulho quanto a misericórdia. E a base disso, como consta aqui deste estudo, é a misericórdia. Ela tem que ser uma via de mão dupla. É um tomar lá da cá. Porque se eu primeiramente for misericordioso com as outras pessoas, não ficar tentando com os defeitos, se ele faz por seu defeito, causa problemas para mim, ofende ou agride ou lá o que seja, eu tenho que perdoar, ser misericordioso, ser indulgente com aquilo, relevar essas faltas, porque com certeza eu faço coisas semelhantes ou piores. Se não faço com aquela pessoa, faço com outras pessoas, ou faço diretamente com a lei de Deus. Meus pensamentos estão cheios de ofensas à lei de Deus. Não estou ofendendo ninguém, estou só pensando errado. Isso estou ofendendo a lei de Deus, não estou ofendendo ninguém especificamente. Mas estou ofendendo a lei de Deus. E por isso eu vou ter que pedir perdão a Deus por tudo isso. Quando nós atingimos um ponto de admitir que temos que pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Já demos um avançozinho. Então, se já demos esse avanço e admitir que nós erramos e estamos precisando do perdão de Deus, o que é a proposta de Jesus? É que antes da gente ir lá pedir perdão a Deus, vamos perdoar os nossos irmãos. Antes de ir lá ficar vendo o defeito dos outros, vou cuidar dos meus defeitos. Vou tentar melhorar a mim, vou tentar me mudar. A parte que eu mesmo reconheço que não está boa, eu vou me esforçar para mudar. E não vou ficar aqui só observando o problema dos outros. E isso, infelizmente, ainda é parte do nosso processo, faz parte do nosso estágio evolutivo. Mas nós temos que nos esforçar, gente. Não podemos continuar nessa mesmice. A não ser que nós nos sintamos extremamente felizes, sendo dessa maneira, orgulhosos, egoístas, hipócritas, e nos sentimos bem, até justifica. Mas nós sabemos que mesmo que momentaneamente estejamos bem desta maneira, sabemos que tudo pode mudar amanhã. E não sabe o que vai acontecer amanhã. Se tudo aquilo que nos dá orgulho, tudo aquilo que nós queremos só para nós, que é nosso benefício, se amanhã vira tudo, amanhã pode mudar. Se nós somos orgulhosos de alguma qualidade, principalmente física ou econômica, ou lá o que seja, amanhã pode mudar tudo. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então não adianta você ser orgulhoso. Ser egoísta da mesma forma, querer tudo para si, para si, para si. Amanhã muda. As circunstâncias mudam e de repente você não tem como nem usufruir daquilo que você queria só para si. Amealhou, juntou, e como diz aquelas parábolas, aquela metáfora de Jesus, aquela história dele, a parábola. À noite, o homem botou tudo no celeiro, juntou tudo que ele colheu, toda a plantação que ele juntou,
agora tenho muito, amanhã vou procurar comprar um celeiro novo, arrumar novas terras para guardar tudo com a minha lei, que eu estou bem, estou farto. Aí o pensamento de Deus é o seguinte: engano seu, amanhã eu vou te levar e tudo isso vai ficar aí. Então, o que adiantou? Então é um cuidado que nós temos que ter para o nosso próprio benefício. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, nós seremos felizes, seremos bem-aventurados, ou seja, felizes, se formos misericordiosos. Se formos misericordiosos com as pessoas, nós seremos pessoas felizes com isso, vamos nos sentir bem. E por quê? Porque nós ainda cometemos defeitos, causamos problemas para os outros, e principalmente para a lei de Deus, e quando acontecer isso, Deus também vai ser misericordioso conosco. As pessoas vão ser misericordiosas conosco também. Aí sim nós vamos ser felizes. Porque as pessoas vão continuar nos causando mal, mas nós vamos passar batido. E nós vamos continuar causando mal. As pessoas também vão passar batido. Ninguém vai ligar também. Então vai ter que seguir. Vamos ficar todo mundo preocupado com sua própria vida e não mais preocupado com a vida dos outros. Aí sim vai ser felicidade. Olha, enquanto nós estivermos preocupados com os outros e revidar o que fizeram, não vamos ficar tranquilos. A gente experimentar, em um dos casos qualquer que nós tenhamos, perdoar aquela pessoa, esquecer o que foi feito, deixar rolar, deixar para lá, com certeza vamos experimentar uma sensação muito boa de alívio. E esse alívio nada mais é do que a própria felicidade. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.